Mensagem do dia 5 de dezembro de 2022. Saudamos a todos na frequência do amor e da luz. Que nesta manhã possamos nos deixar tocar pela ternura do divino amor que nos abraça de diversas formas, desde a luz solar que ilumina o nosso dia, desde a existência do ar que respiramos e da água que sacia a nossa sede, desde a existência daqueles a quem amamos, assim como está presente no olhar repleto de esperança e no sorriso espontâneo que ilumina o rosto das crianças, e no abraço amigo que nos chega na hora certa e nos faz sentir acolhidos e aceitos. Hoje, a vida nos traz um convite especial na forma de um desafio, de uma descoberta importante a ser realizada. Trata-se da experiência de viver um dia alinhado com a proposta do não julgamento. Neste dia, despertaremos pela manhã e acionaremos este propósito de receber as notícias, os acontecimentos do dia, assim como o relato de experiências individuais das pessoas, em um espaço em nosso interior onde não há julgamento, apenas acolhimento e aceitação. Essa experiência irá nos colocar de frente com situações interessantes, uma vez que ouviremos relatos nos quais o interlocutor, por exemplo, poderá nos apresentar uma queixa sobre a conduta de uma terceira pessoa, de modo que ele aguarda os nossos comentários no sentido de apoiá-lo no lugar de quem sofre a ação da conduta do outro. Contudo, como estabelecemos como meta para este dia o não julgamento, não iremos dizer que uma pessoa está certa e que a outra está errada. Simplesmente vamos ouvir o relato que nos foi trazido e fazer uma devolutiva ao nosso interlocutor, de maneira a ampliar o seu próprio horizonte de observação, além da situação que nos foi apresentada. Vamos recordá-lo de quem ele é, na condição de Filho de Deus, dotado de todas as virtudes em potencial, das quais se destacam na pessoa dele algumas virtudes específicas que já nos saltam aos olhos. Talvez não seja a paciência, mas pode ser a solicitude, por exemplo. Talvez não seja a tolerância, mas seja a honestidade, a fidelidade aos propósitos aos quais abraça. Esse momento vai exigir de nós uma ampliação do nosso olhar em direção às virtudes características das duas pessoas envolvidas no relato. Porque se de um lado temos aquele que nos fala porque é mais próximo, do outro lado podemos ter alguém pouco conhecido, mas que também é filho de Deus e traz consigo todas as virtudes em potencial. Este ser passa por desafios internos que não conhecemos, traz o peso de sua própria história de vida que não conhecemos, mas que escolhemos respeitar mesmo assim. Este ser não é uma má pessoa, apenas se equivoca como todos nós nos equivocamos e perde algumas oportunidades de manifestar o seu amor, assim como nós fazemos também, ao nosso modo. Portanto, estamos em condições de igualdade enquanto seres que se encontram em trânsito pela terra, aprendendo a amar. Observemos que este tipo de diálogo não representa o que o nosso interlocutor gostaria de ouvir. Todavia, é um diálogo que traz uma diretriz de libertação, o que o auxilia a sair do lugar de dor no qual havia estacionado. É um diálogo que ajuda o outro a se expandir na direção da sua própria luz, uma vez que resgata o seu contato consciente com as suas virtudes divinas
e a partir deste contato, ele pode seguir o seu caminho em uma outra direção, sem que necessite estabelecer para si mesmo pontos de cultivo de mágoa e de rancor. Este diálogo, estabelecido com o nosso interlocutor, que nos trouxe uma situação particular de descontentamento, é, em verdade, um exercício de ampliação da consciência que a vida nos traz, pois cada vez que somos procurados por outras pessoas para compartilhar queixas e reclamações, a vida nos concede a oportunidade de resgatar, nas situações relatadas, os pontos importantes que merecem a nossa gratidão, uma vez que já aprendemos que nós criamos o nosso próprio contexto de vida, a partir do modo como observamos e compreendemos o mundo ao nosso redor. Assim como temos o poder de escolher se atuaremos na vida como vítimas de todas as situações ou como protagonistas do próprio destino. Estes são os entendimentos que estão na raiz da nossa escolha por não julgar no dia de hoje, uma vez que compreendemos que cada pessoa atrai para o seu universo particular as experiências de amor ou de dor que são necessárias para o seu aprendizado individual, assim como para o seu desenvolvimento, de modo que todos os acontecimentos, sem exceção, trazem o convite para que possamos nos expandir em amor e luz. Lembremos que o caminho aberto pelo não julgamento é o caminho que abrirá as portas do nosso coração para o acolhimento verdadeiro, para a aceitação, até que finalmente possamos conquistar o lugar de paz interior, para o qual somente o amor incondicional poderá nos guiar. Sigamos firmes, amados seres, envoltos que estamos na energia do amor sem fronteiras, do amor que acolhe a vida como ela se manifesta em cada um dos seres viventes. Nesta caminhada, hoje damos os primeiros passos com consciência, fortalecidos na energia do amor que nos liberta de um sistema de crenças que nos aprisionou por longas eras. Que a paz de Deus seja conosco e se irradie a partir dos nossos corações. Somos irmãos.